Olá, minhas amigas e meus amigos. Hoje é dia 17 de outubro, quinta-feira. Aqui começo pedindo desculpas pelo atraso na postagem do vídeo de ontem. Eu gravei e acabei esquecendo de colocá-lo no ar. Aqui, meu pedido de desculpas a cada um de vocês. No Evangelho de hoje, Jesus aponta e critica a incoerência dos homens religiosos do seu tempo. Se apresentavam como pessoas santas e impecáveis, mas dentro carregavam forças homicidas. Ouçamos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ai de vós, mestres da lei, que construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Jesus estava dialogando com essa categoria religiosa, mestres da lei, e também ali estavam os fariseus. E eles, no tempo de Jesus, adornavam os monumentos dedicados aos profetas. Mas eles não acreditavam nas palavras dos profetas e muito menos seguiam os seus ensinamentos. Uma outra coisa, os profetas tinham sido mortos pelos pais e ancestrais daqueles mestres da lei que estavam ali diante de Jesus. E por que eles tinham matado os profetas? Porque os profetas de Deus iam ao encontro dos líderes religiosos e pediam a eles conversão, mudança de vida, retorno para Deus, a prática da justiça. Mas eles não queriam nada disso e se revoltavam contra os profetas a ponto de matá-los. A partir daqui, fica muito claro o porquê que Jesus foi pregado numa cruz. Jesus seguia a linha dos antigos profetas de Israel, ou seja, buscava sempre a prática da justiça, a verdade e o amor. E buscavam também desmascarar as mentiras e falsidades daqueles homens que guiavam a religião. Isso, como para os profetas, foi também a condenação de Jesus. Dessa frase que o Senhor falou de ornar os túmulos,
nós também podemos tirar uma lição. Muita gente, quando perde uma pessoa querida, faz várias homenagens para essa pessoa. E publica nas redes sociais, e fala, e se manifesta. Mas enquanto aquela pessoa que faleceu estava viva, ela não recebia nenhuma homenagem, nenhum elogio. Por isso que os elogios a uma pessoa depois de morta nem sempre são bons. São bons, sim. Ao longo de toda a vida, aquela pessoa, ela foi respeitada, ela foi amada, ela foi acompanhada. Mas fazer isso só depois da morte é uma atitude um tanto farisaica. E Jesus fala disso no Evangelho. É duro escutar isso, mas nos ajuda a valorizar mais as pessoas no tempo presente e no hoje, não no amanhã. Porque o amanhã não sabemos o que pode acontecer. Depois, Jesus diz: assim afirma a sabedoria de Deus. Eu vos enviei apóstolos e profetas, e vocês os perseguiram e os mataram. Aqui, Jesus faz uma acusação muito grave e séria à instituição religiosa do seu tempo. Porque aqueles homens se afirmavam como os representantes de Deus aqui na terra. Mas em seus corações só tinha maldade, ódio, morte. E Jesus disse certa vez: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai. E aqueles homens não estavam dispostos a fazer a vontade do Pai. Só queriam fazer a sua própria vontade. Aqui deve surgir uma pergunta de cada um de nós. Como saber se uma pessoa que se diz de Deus é verdadeiramente de Deus? E a resposta é muito simples. Precisamos olhar aquilo que Jesus falou do seu Pai e aquilo que Jesus falou para os homens. Do Pai, Jesus falou que Ele é amor, é bondade, é misericórdia, é compaixão. Ele é vida para os humanos. E para os homens, Jesus falou e ensinou coisas sobre a fraternidade, a amizade, o respeito, a promoção humana, a boa convivência, o perdão. Então, se a pessoa que se diz de Deus, ela pratica tudo isso que Jesus ensinou, está no caminho certo. Por outro lado, se essa pessoa fala só de inferno, de condenação, de Deus que castiga, e se apresenta como uma pessoa que tenta controlar tudo e a todos, essa pessoa não tem nada de Deus. Busca unicamente o poder e o desejo de controlar os irmãos. Portanto, estejamos, irmãos e irmãs, atentos àqueles que se apresentam como representantes de Deus. Depois Jesus diz: vós, mestres da lei, que guardais a chave da ciência, vós não entrais e também não permite que alguém entre. O que significa isso? Antes de tudo, o termo ciência. Ciência aqui significa conhecimento. E os mestres da lei, os fariseus, tinham conhecimento da lei, da Sagrada Escritura. Na verdade, eles tinham a Bíblia decorada. Sabiam cada versículo, tudo certinho. Claro que naquele tempo não tinham os versículos e capítulos, mas sabiam a memória tudo o que estava escrito lá. No entanto, não ensinavam aquilo que deveriam ensinar. Ensinavam aquilo que era conveniente para eles. Talvez tiravam extratos
que fossem melhores para eles, tipo sobre poder, sobre dízimo ou sobre tantas coisas. Mas aquilo que era o essencial, a mensagem de Deus para o coração humano, eles não deixavam que os homens tivessem acesso a isso. Notem, irmãos, que Jesus é pontual e é duro, com todo tipo de falsidade e até mesmo de maldade que está escondida atrás de uma fé, de uma religião. Porque aquilo que o Filho de Deus procura são homens e mulheres abertos a Ele, pessoas capazes de fazer o bem neste tempo para si e também para os outros. E, claro, confiança total em Deus. Então, que façamos uma reflexão desse evangelho de hoje para detectarmos aquilo que ainda não está bom e mudar. Tenha uma excelente quinta-feira com a bênção e com a graça de Deus. Um forte abraço, salve Maria Imaculada.